Estão mostrando os troféus, eu vou aproveitando e fazer a minha pergunta. Eu quero saber o seguinte, foi feito durante essa semana, aí, se não me engano, o lançamento daquele Torneio do Povo, onde o Curitiba adotou aquela estrela do Torneio do Povo. Campeão brasileiro da Série B, doutor Viale, o senhor vai colocar a estrela de prata? Olha, eu tenho muito, como bicampeão brasileiro que eu sou na história do Curitiba, né? Campeão como vice-presidente médico em 2005 e agora mais uma vez campeão brasileiro em 2007, além de vários títulos, né, como campeão paranaense de futebol. Eu tenho muito orgulho de ter sido campeão brasileiro, né? Eu até havia uma reportagem na Gazeta do Povo de um que escrevia uma carta dizendo o seguinte: se os coxas não querem honrar a sua camisa com uma estrela de prata, por que fizeram aquela festa monstruosa festejando o Campeonato Brasileiro com a chegada da equipe do Curitiba? Eu sou favorável à colocação da estrela, mas eu vou ser bastante democrático. Eleito presidente do Curitiba, isso fatalmente vai acontecer no próximo domingo, nós vamos fazer um plebiscito, né, entre todos os torcedores, entre os sócios do clube. Esse plebiscito deverá ser marcado no segundo semestre do ano de 2008. E aí, quem quiser exercer o seu direito de opinar, poderá, durante esse período sem carência, entrar de sócio do Curitiba e dizer se deveremos ou não colocar essa estrela de prata. Então, João Carlos Viale, fica a pergunta também, a mesma pergunta será feita ao doutor Domingos Moro. O futebol paranaense vive aí uma transição com relação à Federação Paranaense de Futebol. Muita coisa aconteceu, muitos escândalos e tudo mais. Qual é a sua posição com relação à Federação Paranaense de Futebol para 2008? Está na hora do futebol paranaense ter uma federação paranaense forte. Nós sabemos que o acesso à CBF é sempre feito por intermédio do presidente da federação. Você, presidente do clube, não consegue chegar na CBF. Sempre tem que ser por intermédio do presidente. Eu acho que está na hora do futebol paranaense não ficar, com todo respeito, na mão de ligas amadoras, né? Não sei de que maneira isso deve ser feito, mas nós temos, pelo menos, a presença de uma pessoa na federação que tenha prestígio e que faça do nosso futebol realmente um futebol mais forte e que tenhamos um acesso melhor junto à Confederação Brasileira de Futebol. Giancarlo Belo, nosso representante aqui dentro do Sport Show nesse momento, representante da grande nação Coxa Branca, por gentileza, Belo. A minha pergunta, mais uma pergunta para o senhor, seria a seguinte: com respeito à saúde financeira do Curitiba Futebol Clube, hoje ela comporta a composição de um time de primeira para o ano que vem? Não comporta? Quais são as expectativas? O que se aguarda a saúde financeira do Curitiba para o ano que vem? Olha, o importante no Curitiba, a situação financeira é mais, digamos assim, mais calma, comporta que você tem uma grande equipe, mas sempre com o pé no chão, né? Nós vamos ter, no ano de 2009, praticamente um dobro da verba com relação ao Clube dos Três. Aí nós teremos uma folga maior para montar uma equipe altamente competitiva. Mas nós temos condições, no mês de dezembro, de iniciarmos o ano de 2008 com uma equipe forte, uma equipe pronta, para que tenhamos um belo campeonato paranaense, tentando reconquistar a hegemonia do futebol do Paraná, tentando conquistar a vaga na Copa do Brasil e a vaga para a Libertadores, que é o caminho mais curto, se não me engano, são 8 jogos apenas, e finalmente fazermos um campeonato brasileiro sem que a gente passe nenhum susto. Doutor Viale, eu acompanhei falando aí sobre os jogadores que já foram contactados, alguns renovados os contratos. Me falou do Caico. O Caico não foi titular na equipe do Curitiba. Um histórico dele, jogava uma, ficava 3, 4 parado. Me lembra até o Luiz Mário, da equipe do Curitiba. O Curitiba está com pretensões de mantê-lo contratado. Um jogador que não foi titular na Série B para disputar a Série A, presidente? O jogador não foi titular na Série B por uma condição clara. Ele vinha de uma recuperação, ele treinou inicialmente no ano aqui sem que grandes investimentos fossem feitos na sua pessoa, e ele só não jogou final, embora fosse o melhor jogador, porque havia uma indicação do nosso treinador sobre o jogador Ricardinho. Mas quem estava em melhores condições no final do campeonato foi o Caico, que foi o grande responsável pelo lance que nos deu o título, né? Foi a jogada do Caico, que pegou a bola, foi para a direita, levantou a cabeça, entrou na área, levantou novamente a cabeça, cruzou e que veio o Henrique fazer aquele gol, que nos deu hoje o Campeonato Brasileiro. Então, o Caico foi o grande responsável. É um prêmio para ele? Não é um prêmio, é um jogador que, se você analisar, que ele vinha de uma contusão, não teve condições... Mas jogou muito pouco, né, presidente? Ele não vai, no ano de 2008, estar voltando uma contusão. Ele está exatamente se soltando, já passou aquela fase da recuperação e nós esperamos.
Uma coisa que você deve saber, o jogador dentro do levantamento, que foi o jogador mais querido dentro do plantel do Curitiba, é o Caíco, para você ter o conhecimento. Pois não, Nelson? Doutor João Carlos Viale, eu gostaria de saber o seguinte, tudo aquilo que o senhor enfatizou, com referência à melhoria, à expansão do CT do Curitiba, o senhor deu a entender que o senhor promete conquista de títulos em 2008, sendo presidente do Curitiba. É isso? Eu voltei para o Curitiba numa situação muito difícil, né? Eu tinha saído do Curitiba, como todos sabem, em 98, fui convidado, voltei para o Curitiba numa situação de muitas divergências internas, divergências externas, um clube que estava assim com um grupo de jogadores que nós tivemos, foram 21 jogadores que foram reformulados, e tive a felicidade, Deus nos ajudou, de trazer de volta o Curitiba para a primeira divisão e sermos campeões brasileiros. Você não tenha dúvida, eu vou investir no futebol e pensei outro dia e disse até na festa de comemoração, eu podia ir para casa agora tranquilo, bicampeão brasileiro, realizei o que tinha que realizar em prol do Curitiba, mas tenha certeza, a torcida que nós vamos ser tri e eu estarei presente nesse tricampeonato. Doutor João Carlos Viale, candidato à presidência do Curitiba, as eleições que acontecem no próximo domingo, daqui a pouquinho a participação também do doutor Domingos Moro, ele que terá direito a mais 5 minutos. Caixa, a sua última pergunta, por gentileza, Caxias. Pois bem, para mim ficou basicamente bem claro o seguinte, o que a gente nota no Curitiba é que existe, de um lado, uma equipe querendo continuar e do outro uma outra querendo vir e agregar em cima alguns valores que estão sendo feitos corretos e outros que têm erros. Independente de quem ganhe, eu acho que ganha o Curitiba com essa democracia, presidente. Não há dúvida, eu acho que quem vier a vencer essa eleição, e você não tenha dúvida que seremos nós no próximo domingo, eu acho que deve acabar com essa divergência política dentro do Curitiba. Na minha administração, eu prometo aqui publicamente que todas as facções divergentes do Curitiba vão participar e serão chamadas em várias comissões que serão criadas para ajudar o Curitiba nessa empreitada 2008-2009. Doutor João Carlos Viale, nós estamos agradecendo a sua presença, a sua participação. Eu gostaria que o senhor aproveitasse a grande audiência do Esporte Show, não só para Curitiba, região metropolitana, litoral do estado e também para todo o interior do estado do Paraná. Se o senhor pudesse deixar a sua mensagem à grande nação Coxa Branca, Curitiba campeão brasileiro da Série B. O Curitiba passa por uma encruzilhada muito difícil, né? Nós não podemos fazer aventuras na história do Curitiba. Eu gostaria aqui de citar o princípio de Peter. Peter é um filósofo inglês que sempre diz, todo indivíduo é altamente competente até o momento em que ele atinge seu nível de incompetência. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter realmente, às vezes, na sua empresa, um grande secretário, e aí você resolve colocar aquele secretário como diretor-presidente da sua empresa. E aí ele não consegue exercer como diretor-presidente aquela função que exercia como secretário. Ele atingiu aí o seu nível de incompetência. A encruzilhada no grande do Curitiba, nós temos 3 candidatos. O Moro acabou de dizer que ele é bicampeão. Eu acho que a diferença minha do Moro, me perdoe, ele é exatamente na nossa idade. Eu tenho 64 anos, ele tem 20 e poucos anos menos do que eu tenho mais tempo e mais experiência e mais títulos conquistados na história do Curitiba. Essa é a nossa diferença. Espero que vença o melhor e que a torcida curitibana saiba fazer a sua opção com tranquilidade e sem levar a eleição do Curitiba para o revanchismo. Está aí, portanto, doutor João Carlos Viale, candidato à presidência do Curitiba. Lembrando que o Jair Cirino, também candidato, já esteve aqui domingo passado participando e teve também o seu tempo cedido pelo Esporte Show para expor também as suas ideias, a sua candidatura a presidente do Curitiba. Domingos Moro, por gentileza, atento, olhando no relógio ali, está contando todo.